Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o BRCO11, o fundo de logística da Bresco, que terminou recentemente a emissão, e é um fundo que tem um ponto desse fundo que saiu uma assembleia para votação, por isso que inclusive eu quis trazer ele um pouco antes, porque normalmente no meu fluxo de gravação ele não é normalmente ele é um pouquinho mais para frente, mas é muito importante porque inclusive você cotista precisa votar não numa das opções que eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco. Mas antes de começar, pessoal, eu só quero lembrar mais uma vez que na segunda-feira, agora dia 27, eu vou abrir as inscrições para minha quarta turma da mentoria de fundos imobiliários. Essa mentoria, pessoal, assim, é a quarta turma, as outras três turmas, cada depoimento, vocês entrem aqui no link que está aqui, desse lado aqui nesse QR Code, ou aqui na descrição, vejam os comentários, vejam os depoimentos dos alunos, assim, a grande maioria deles já pagou a mentoria só com o que está recebendo de dividendos, e o mais importante dessa mentoria, pessoal, é que é o seguinte, vocês sabem que eu faço acompanhamento mensal de vários fundos aqui, mas essa mentoria tem um foco em você usar isso, é você usar os indicadores que aparecem no relatório para você chegar no preço máximo de compra. Porque fundo imobiliário é muito importante você entrar num preço correto, porque a diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que você paga. E o foco dessa mentoria é te ensinar a calcular o preço correto para você fazer um bom investimento. Então, no dia 27, conto com você na inscrição, link aqui embaixo e aqui nesse QR Code. Bora então para o nosso querido Bresco. Então vamos falar sobre ele, pessoal. Tem vários pontos que eu preciso trazer aqui para vocês. Primeiro vamos falar sobre o relatório agora de abril. Não teve nenhuma mudança, a não ser uma atualização que eles já tinham falado no mês passado que teria, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, a receita foi basicamente a mesma dos meses anteriores, ele precisou usar um pouquinho de caixa, principalmente que nem foi em fevereiro, mas eles têm um lucro muito grande da venda do Bresco São Paulo, então acaba que eles recebem 2,5 milhões por 48 meses, então é muito dinheiro que eles têm para receber, então assim, é tranquilo o retorno deles, tanto é que eles aumentaram um pouco em 2 centavos, eles já ainda têm 17 milhões de lucro a distribuir e ainda mais esse recebimento, então o rendimento do Bresco está tranquilo, pessoal, então sem problema nenhum. Aqui em relação ao desenvolvimento do fundo, não teve nenhuma mudança. O que mudou é que a Natura, que teve aquele aditivo do mês passado, de área, não tinha entrado no relatório passado, mas eles até chegaram a mencionar nessas notinhas de rodapé, que inclusive você que é cotista do BRCO, deveria mandar um e-mail para a gestora, porque as informações mais importantes do relatório aparecem em nota de rodapé. Então, eles tinham colocado que inclusive a vacância teria caído para 6,9%, né, 7%, e aqui vocês vejam que o incremento de receita, porque o Mercado Livre era o primeiro, agora passou a ser a Natura, exatamente por esse incremento. Então, pessoal, assim, em termos de não teve nenhuma mudança para esse relato de um mês para o outro, que foi somente essa questão do incremento da Natura, beleza? E aqui na parte de fatos relevantes, eu quero começar aqui, esse fato relevante, que foi a questão desse aditivo. O encerramento da quinta emissão, que é aqui que a gente vai falar um pouco mais, porque a emissão encerrou, porém, eles fizeram uma edital de convocação, porque os imóveis, se vocês lembrarem, pessoal, dos imóveis, eu tô até com os imóveis aqui, a gente já vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco. Eu fiz no material complementar do BRCO, eu falei sobre esse material complementar, a gente vai falar um pouco mais dos detalhes, principalmente sobre esses dois imóveis. Por quê? Os dois imóveis que eles estão querendo comprar agora são imóveis, o Bresco Osasco e o Bresco Murici, né? Murici lá em Alagoas, que são imóveis detidos pelo próprio fundo. Então isso entra em conflito, não pelo próprio fundo, não, pela própria Bresco, não pelo próprio BRCO, mas por fundos da própria gestora. E aí isso gera conflito de interesse. Então eles fizeram primeiro, são alguns outros pontos, que o ponto 2, que é um dos mais importantes, que eu vi que muitas pessoas passaram em branco, que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos primeiro aqui, pessoal, eu quero falar sobre primeiro esses dois imóveis aqui. Deixa eu entrar aqui opa, o que é isso aqui mesmo? Não, isso aqui eu vou falar mais pro final. Então, pessoal, deixa eu até sair da tela aqui, pessoal, para ficar mais fácil, para não tampar
Opa, não é para voltar para mim, é para não tampar a imagem. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte: esse imóvel, esse imóvel do Bresco Osasco, ele fica localizado aqui numa região muito importante de São Paulo. Se vocês observarem, ele está aqui, né? Ele é esse imóvel aqui, né? É que eu não estou com a minha setinha aqui, deixa eu pôr a setinha aqui. Ele é esse imóvel aqui, né? Que fica perto da rodovia Castelo Branco, fica a 2 km da Marginal Pinheiros, 3 km da Tietê, aqui, né? 6 km da rodovia Anguera, 6,5 km do Rodoanel, que é esse laranja aqui, né? Que ele circunda a cidade de São Paulo, que foi, acho que é uma das obras viárias que eu mais admiro no Brasil. Então, assim, é muito, muito bacana. Aqui a parte de dados do imóvel, né? É o ABL de 29.600 metros quadrados. A aquisição desse fundo, pessoal, desse imóvel, vai ser de 148 milhões. Deixa eu até anotar aqui para a gente poder. Vou fazer aqui só para a gente poder fazer alguns pontos aqui que são importantes. Então, a aquisição dele foi de 147,8 milhões. O que dá mais ou menos 4.987 por metro quadrado. E isso, pessoal, se a gente for pegar, isso dá mais ou menos 3%, 100%, na verdade, ele está pegando de locação, o imóvel todo. E pelo que eu estava dando uma olhada, pessoal, eu tô com a tela fechada aqui porque eu tô com os dados anotados aqui, só para não esquecer para vocês. O laudo de avaliação desse imóvel foi de 152,300 milhões, ou seja, ele comprou com um pouquinho abaixo do laudo de avaliação, o preço de avaliação. Então, pessoal, a forma de pagamento desse imóvel, como está descrito aqui no próprio material, ele vai ser em 50% à vista e os outros 12 meses vai ser pago em 12 meses esse saldo. Então isso dá um cap rate, pessoal, de mais ou menos, eu até sair aqui, deixa eu voltar para a edição aqui, isso vai dar um cap rate de mais ou menos 8,5%, o que eu acho muito bom. Eu acho muito bom que esse cap rate do imóvel, ele até que é considerável. E um outro ponto que eu quero que vocês deem uma olhada aqui, porque eu considero esse imóvel muito bom, é se vocês observarem aqui, ele tem painel fotovoltaico numa parte dele aqui, né, que é bem interessante isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui, ó. Não, acho que é a outra. Ué, cadê? Aqui, ó. Painel fotovoltaico numa parte, é bem legal isso, né, que mostra que o imóvel ele já está pensando nisso. Se eu não me engano, acho que foi o HGLG que inclusive ele alugou uma parte do teto dele para poder instalarem isso, então é uma outra fonte de receita do fundo. Então é bem legal. Se eu não me engano, o aluguel também desse imóvel é de R$35 o metro quadrado, até para a gente poder ter aquele cap rate de 8,5. Bom, e o segundo imóvel, pessoal, que é lá em Alagoas, ele fica próximo a Maceió, assim, não é um imóvel que a gente pense como sendo um imóvel parecido com os imóveis de São Paulo, né? Ele está numa região fora do normal, mas ele tá a 54 km de Maceió, 34 km do aeroporto aqui de Maceió e 208 do aeroporto de Suape. Ele tem uma área de 156 mil metros quadrados, o terreno, né? A área BL é de 50.300, o locatário é a Natura e o prazo desse imóvel, dessa locação é de 18 anos, 12 anos, né? Quase 13 anos no build to suit, ou seja, um aluguel atípico. Então, o que é importante de mostrar para vocês desses dois imóveis aqui é que são bons imóveis, mas que a gente não tem como saber se vai ter incremento de área, né, de incremento de receita no fundo por causa desses dois ativos. Obviamente que vai ter incremento, mas o que eu falo é o seguinte, como a gente viu, deixa eu até voltar lá pro relatório, que a gente viu no próprio relatório que ele tem muita coisa para distribuir ainda do Bresco, do Grupo Pão de Açúcar, né, daquela venda daquele imóvel, tem muito dinheiro para distribuir, então, que vai ser aqueles recebimentos mensais, a gente não sabe como é que o gestor vai fazer para poder adequar isso. Tá, então essa questão dos imóveis, então sobre os imóveis, eles são bons imóveis, então vai caber você, cotista, decidir se você autoriza ou não a questão do conflito de interesse, porque eles até colocam aqui, né, que para isso acontecer precisa de quórum qualificado. Cadê onde que está escrito isso?
Aqui, ó. Tendo em vista que as matérias constantes na ordem do dia implicam não somente isso, as coisas de cima, né? Ó, alteração do regulamento e as aquisições do imóvel lá de o Bresco. Como é que chama o Bresco mesmo? Bresco Berryford, que é o Bresco. Eu esqueci o nome dele. É o Bresco Osasco. Que o Bresco Osasco e esse Bresco Murici, eles precisam de quórum qualificado, então vai precisar de 25% dos cotistas para participar, para poder ter alteração. E a outra parte, pessoal, dessa assembleia, que não é somente isso, que eu vi que muitas pessoas acabaram, quando eu vi alguns comentários nos fóruns que eu vejo e leio, que falaram sobre a questão do conflito de interesse, mas tem um outro ponto que é muito importante aqui, pessoal, que é que eles colocam aqui, ó. Considerando o disposto no artigo 134 da CVM, eles vão fazer alteração integral do regulamento do fundo, ou seja, eles vão alterar bastante coisa do regulamento. A primeira é a reorganização nos termos da CVM 175, de forma que a classe única de cotas do fundo possa ser regido completamente por anexo do regulamento. Isso não é importante. Separação da taxa de administração da taxa de gestão. Esse ponto aqui, pessoal, eu não vejo tão assim, tão que você pode decidir votar a favor ou não, porque basicamente você vai continuar pagando as duas, somente vai mostrar o que é um e o que é outro, assim, até porque são duas empresas, né? Tanto a Oliveira, que é a administradora, e a Bresco, que é a gestora. Desculpa, é ao contrário, né? Não, é administrador de fundos, é isso mesmo. Qualidade de administradora do Bresco Logística. Então, na verdade é isso mesmo. Acho que a Oliveira é a administradora e a Bresco é a gestora. Então, na verdade, assim, eu não vejo muita mudança, porque o imóvel, o fundo, você vai acabar pagando os dois, né? Então, sim, é só mais uma questão de mostrar. Para mim, esse aqui que pegou a possibilidade de instauração do programa de recompra de cotas do fundo. E aí me veio a pergunta, virou empresa isso? Para recomprar a ação, recomprar a cota do fundo? E aí eu fui procurar onde é que estava regido isso, porque Eric, eu desconhecia isso. Tem essa resolução 184, uma resolução CVM, que é uma resolução CVM, então ela não está regulamentada ainda, assim, não tem decretos para regulamentar. Resolução de maio de 2023, Eric, eu desconhecia isso, fui pego de surpresa. Olha só, tem esse anexo do capítulo 3, ó, recompra. As recompras que visem aquisição de parte ou totalidade das cotas de classe de cotas devem obedecer às regras e procedimentos operacionais estabelecidos pela entidade administradora do mercado organizado em que as cotas estejam admitidas à negociação. Ou seja, o fundo ele pode recomprar cotas parcial ou total, desde que esteja aprovado no regulamento, que é o que eles estão pedindo aqui, ó. Eles estão falando, ó, possibilidade da instauração do programa de recompra de cotas do fundo. O que isso significa, pessoal? Que o fundo, se ele quiser, ele pode fazer uma OPA. Ele pode simplesmente recomprar tudo e fechar. Eric, fui pego de surpresa, tem essa resolução, mas assim, não tem nenhum, eu procurei, se alguém souber de algum decreto, de alguma, porque isso só tá nessa resolução, não tem nada que regulamente isso ainda. Então eu desconheço, se alguém souber, coloca aqui nos comentários, porque de fato eu desconheço isso para mim é muito estranho, e eu voto, assim, eu voto, porque eu não sou cotista, né? Mas eu recomendo que todo cotista do BRCO vote contra esse ponto, porque é muito estranho e é polêmico se você for analisar. E se você for pensar, a recompra da cota, ela é completamente oposto do que o próprio fundo, a ideia de fundo imobiliário preconiza, que é você reduzir a quantidade de cotas, né? Dá a impressão que o fundo está querendo aumentar o valor da cota, vai fazer o que com essas cotas? Vai queimar em tesouraria, como a empresa faz? Então, penso assim, você cotista do BRCR, tirando todo esse ponto aqui, eu acho que o mais importante é você votar contra nesse ponto aqui, tá? Acho que eu vou até colocar na thumb isso, para você cotista participar dessa emissão e votar contra. E por fim, a possibilidade que o fundo constitua ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio de classe de cotas do fundo, que é aquilo que todos os fundos começaram a fazer para poder alterar o regulamento que veio da alteração da lei de fundos imobiliários.
que é o fundo poder utilizar o seu próprio imóvel, o seu próprio bem, para poder se financiar, ou seja, ele trazer, fazer empréstimo, que é aquilo que eu falei. Eu até tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, que para gestão boa isso pode ser bom e para gestão ruim isso pode ser péssimo. Então, assim, vai depender de você, cotista, votar a favor ou não, mas eu acho que você tem que se fixar, na minha visão, na letra C, possibilidade de instauração de recompra de cotas do fundo, que eu acho que você, cotista, deve votar para não, beleza? E fechando aqui, pessoal, tivemos mais um comentário que foi o comunicado do Imóvel Bresco Lagoas, para quem assistiu o vídeo que eu soltei segunda-feira passada, sobre os imóveis, inclusive acho que foi o primeiro fundo que eu falei no vídeo, o primeiro fundo, que é o do Bresco Canoas, que ele de fato, ele tá abaixo, opa, cadê o comunicado? Que ele ficou abaixo d'água, né, o Bresco Canoas localizado, e é responsável por 5% da receita mensal, foi diretamente atingido pelas chuvas e as atividades dos nossos inquilinos estão suspensas. Então a questão toda é o seguinte: como é que vai ficar o aluguel? O fundo vai abrir uma carência aí temporária para o inquilino, vai continuar cobrando? A gente ainda não sabe, vamos ver se eles trazem mais informação sobre isso o mês que vem. O vídeo ficou um pouquinho longo, pessoal, mas eu precisava trazer esses pontos para vocês, porque isso da recompra me pegou de surpresa. Eu não vi ninguém falando sobre isso, fui pesquisar para ver se eu achei essa resolução, mas não vi decreto nenhum que regulamente esse ponto, deixando claro como que isso funcionaria. Então, não sei se o BRCO está querendo se antecipar, eu não entendo o motivo, então eu recomendo você, cotista, votar contra esse ponto, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo.